Saudações família, Major Luíde, Grupo Visão da Tropa. Se você não é inscrito no canal ainda, aqui embaixo já vê inscrever-se, toca o dedinho e pula para inscrito. Vamos embora. É na plataforma do YouTube também, gente. Vamos para dentro deles. O assunto de hoje, gente, é sobre a nossa proposta, né, de solução para a GRAM, que nós damos entrada no quartel-general da Polícia Militar, né, aos cuidados do secretário de Polícia Militar, Coronel Menezes, né, e deu movimentação, gente, né, foi recepcionado, né, a nossa proposta, despachada pelo Gabinete Comandante-Geral, encaminhada para a DVP. Para a DVP, o órgão, né, responsável para poder ter conhecimento, ter a manifestação e instrução. Então, está andando, né, tá andando essa proposta e vão ver que se realmente é um assessoramento para poder conserto. Todo mundo sabe que a situação da GRAM, o imbróglio da GRAM, né? A GRAM, ela é considerada remuneratória pela última decisão do TCE, ela é caráter remuneratório, natureza remuneratória, caráter genérico, permanente, inerente ao cargo, né? Então, bate de encontro ao que está na Justiça. Na Justiça, indenizatório pro labore faciendo. Tanto é que vários ativos entraram com a ação e estão ganhando a indenização de imposto de renda. Então, a insegurança jurídica é muito grande. Há necessidade de restauração da paridade, né? Isso que é o objetivo do nosso projeto. O nosso projeto, em suma, a gente pede a extinção da GRAM, gratificação de atividade militar sendo extinta e substituída por uma nova gratificação nos mesmos moldes, só que nesses moldes com a restauração da paridade, né? Isso que a gente quer, isso que é o objetivo. Está tudo bem elaborado, bem estudado, para poder ficar bem para a família toda. Para tanto, gente, vamos apresentar aí o nosso projeto, né? Já estou no público, já foi liberado aí encaminhamento para a DVP, tá em andamento. Vamos apresentar agora o estudo de todo o projeto, né? Na apresentação, para todo mundo entender qual o teor, qual o objetivo do projeto dentro da legalidade de restauração da paridade. Vamos ao vídeo. E nós tivemos acesso à proposta técnica direcionada ao secretário de Estado de Polícia Militar, que detalha toda essa movimentação. É um documento fascinante. Muito. Boas-vindas a quem acompanha a nossa análise de hoje. A missão deste mergulho profundo é traduzir esse juridiquês pesado e mostrar exatamente o que está em jogo para a segurança pública e, claro, para os cofres do Estado. Olha, o que torna essa análise essencial é que, para um olhar desatento, todo esse movimento pode parecer apenas uma simples troca de siglas no contra-cheque dos militares. Tipo, sai uma sigla e entra outra e ninguém nota. Exatamente. No entanto, o buraco é muito mais embaixo. Por trás dessa substituição de letras, está sendo travada uma batalha gigantesca sobre a arrecadação de impostos, sobre a sustentabilidade da hierarquia militar e principalmente sobre a segurança jurídica de todo um sistema. Um sistema de proteção social que abrange milhares de famílias, né? Isso. É um estudo de caso muito claro sobre como a redação minuciosa de uma lei pode tanto salvar quanto afundar um orçamento público da noite para o dia. Bom, vamos desempacotar isso. Para entender a urgência de 2026, a gente precisa voltar um pouco no tempo, lá para o ano de 2021. O ano em que a semente do problema foi plantada. Isso. Naquela época, foi criada a chamada GRAM, a Gratificação de Risco da Atividade Militar, através da Lei Estadual número 9.537. A ideia original da GRAM, assim no papel, era ser uma solução de valorização. Uma atualização dentro do sistema remuneratório da corporação. E aqui cabe um parêntese importante sobre como a administração pública costuma operar no Brasil, né? Muitas vezes, os governos estaduais querem dar um aumento para a polícia. Mas se derem esse aumento direto no salário base, no chamado soldo, o impacto na previdência explode. A gente vê isso o tempo todo. Exato, o famoso efeito cascata. Então, o que eles fazem? Cria-se uma gratificação, uma espécie de puxadinho na folha de pagamento para resolver o problema imediato. Só que esse band-aid legislativo, que era GRAM,
se transformou muito rápido em uma dor de cabeça jurídica sem precedentes para o Rio de Janeiro. E por que isso aconteceu? Onde a conta parou de fechar? O cerne dessa dor de cabeça está na própria essência de como o regime jurídico-militar estadual funciona no Brasil. A Constituição, lá nos artigos 42 e 142, estabelece que esse regime é estruturado em princípios inegociáveis. Que seriam quais, exatamente? Os principais são a integralidade e a paridade. No jargão do direito militar e administrativo, a gente chama isso de espelhamento mandatório. Espelhamento mandatório. Tá, e o que isso significa na prática diária para quem nos ouve? Significa que o provento do militar inativo, ou seja, daquele profissional que já foi para a reserva ou que foi reformado por alguma razão, não possui nenhuma autonomia estrutural. Ele não é independente. De forma alguma. A inatividade não é uma categoria separada, sabe? Não é uma gaveta onde o Estado pode jogar regras soltas. O inativo precisa obrigatoriamente ser o reflexo exato do posto ou da graduação equivalente de quem está na ativa. Vamos materializar isso para nossa audiência visualizar melhor a dinâmica. Pense na carreira militar como um edifício em construção. Uma ótima analogia. A base desse edifício, que são os militares da ativa, precisa sustentar o teto, que abriga os militares inativos e os pensionistas. A regra constitucional básica é que não se pode inventar um anexo lá no teto sem construir uma coluna de sustentação na base. Perfeito. Trazendo isso para a vida real, imagina o Sargento Silva, que está hoje na viatura subindo o morro, patrulhando a rua, e o Coronel Mendes, que já está aposentado, na reserva em casa. O Estado não pode criar um benefício que apareça no contra-cheque do Coronel Mendes se não houver uma base correspondente, uma origem estrutural, no contra-cheque do Sargento Silva, que está na ativa. É exatamente isso. E foi exatamente nessa dinâmica que a estrutura da GRAM começou a ruir. A teoria da coluna e do teto faz todo sentido. Mas na prática diária dos tribunais, a Justiça começou a enxergar brechas na redação da lei de 2021. Brechas de que tipo? A GRAM começou a ser interpretada de uma forma completamente fragmentada. O texto da proposta técnica que estamos analisando alerta justamente para o perigo do que eles chamam de inversão lógica. Inversão lógica? Estavam surgindo teses jurídicas com o objetivo de criar adicionais de compensação que seriam exclusivos para os inativos. Isso na tentativa de equalizar valores que, na visão de alguns advogados, estariam defasados. Mas isso quebra frontalmente a regra do espelhamento que a gente acabou de explicar. Totalmente. Se uma verba não existe de forma clara e estruturada na base de quem está na rua, fardado, prestando serviço ativo, ela não pode aparecer do nada como uma estrutura autônoma na inatividade. Porque isso rompe a lógica hierárquica e compromete a coerência do sistema inteiro. Exato. E o agravante é que a fatura dessa quebra de hierarquia estrutural não ficou restrita aos tribunais militares. Ela chegou diretamente no cofre da Secretaria de Fazenda. A parte que dói no bolso do Estado. Decisões judiciais começaram a pipocar por todo o Rio de Janeiro, suspendendo a cobrança do imposto de renda retido na fonte, o famoso IRRF. Isso mesmo, incidindo sobre o valor pago a título de grão. Uma enxurrada de militares entrou na justiça questionando a natureza dessa gratificação. O argumento central era mais ou menos assim, olha, se isso é uma gratificação de risco, ela tem um caráter indenizatório ou transitório. É para compensar um desgaste específico, logo não é renda permanente e não deveria sofrer a mordida do leão. E o desdobramento disso na prática eleva o risco financeiro a um patamar monumental para a gestão estadual. A gente precisa lembrar do artigo 157 da Constituição Federal. O que ele diz? Ele determina que o produto da arrecadação do imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos pagos pelo próprio Estado pertence aos cofres do próprio Estado. Exatamente, ou seja, esse dinheiro do imposto de renda descontado do policial militar ou do bombeiro não vai para os cofres da União lá em Brasília. Ele fica retido no Rio de Janeiro para financiar hospitais, escolas, infraestrutura. Para pagar a própria máquina pública estadual. Isso. Então, quando um juiz suspende esse desconto, ou pior, quando determina que o Estado devolva os valores que já foram descontados nos últimos anos, o orçamento público sofre uma hemorragia silenciosa. Uma hemorragia contínua e letal. A indefinição textual sobre o que exatamente era GRAM
Estava sangrando a arrecadação de impostos que o Rio de Janeiro contava como certa. E é nesse ponto que a proposta técnica entra em cena para tentar salvar a pátria. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Para estancar essa sangria financeira e fechar essa brecha de interpretação, um grupo técnico formado por majores da reserva elaborou a solução que estamos dissecando neste dossiê de hoje. Uma solução bem pragmática. Muito. A proposta é de uma audácia enorme, por focar puramente na simplicidade legislativa. Decreta-se a morte da GRAN e promove-se o nascimento da GRP. A gratificação de risco e proteção institucional. Isso. O valor no contra-cheque troca de nome, mas o texto da nova lei ganha uma blindagem de titânio contra as interpretações judiciais que esvaziavam os cofres do Estado. O que é fascinante aqui é que a arquitetura dessa blindagem reside puramente nas palavras escolhidas para definir a GRP, logo no seu artigo de fundação. Eles foram cirúrgicos nas palavras, né? Muito. O projeto de lei, que já consta redigido nos anexos da proposta técnica, crava que a nova gratificação possui natureza remuneratória geral, permanente e estrutural. E a escolha desse vocabulário é tudo menos acidental. Com certeza não é. Ao definir a verba como remuneratória e permanente, os redatores fecham e trancam a porta para qualquer argumento jurídico de que aquele dinheiro seria uma ajuda de custo temporária. Ou uma indenização eventual, ou um benefício exclusivo de um grupo isolado. Exato. Ela passa a incidir de forma absolutamente uniforme, sem distinção de natureza sobre ativos, inativos e pensionistas. Não sobra margem para fragmentação. A jogada mais engenhosa dessa troca é que a matemática do sistema não sofreu solavancos. Para nossa audiência entender de onde vem o valor dessa nova GRPI e como o cálculo funciona, o texto não inventou a roda. Eles foram na segurança da base de cálculo. Definiam a antiga GRAN. E essa base de cálculo incide sobre o somatório de rúbricas muito específicas da carreira. O que ajuda a manter a estabilidade. Primeiro, temos o soldo, que é o salário base fundamental do militar. Em seguida, as diferenças de soldo, que são aquelas projeções financeiras ligadas à evolução hierárquica que alguns militares já incorporaram ao longo de suas carreiras. Então o Sargento Silva e o Coronel Mendes, lá da nossa analogia, continuam tendo seus valores calculados sobre bases que eles já conhecem de trás para frente? Isso mesmo. Além do soldo e de suas diferenças, o somatório para a base de cálculo atrai outras duas gratificações fundamentais, desde que o militar possua direito legal a elas, claro. Quais são? A primeira é a GRET, a gratificação de regime especial de trabalho, que compensa a dedicação exclusiva e as peculiaridades do serviço policial e de bombeiro. E a segunda? A segunda é a GHP, a gratificação de habilitação profissional, que é vinculada aos cursos de formação e aperfeiçoamento que o militar realiza ao longo dos anos. A fórmula matemática transparente e amarra todas as pontas soltas. Ela pega todos os pilares que formam a espinha dorsal da remuneração e aplica o percentual em cima desse pacote consolidado. Naturalmente, a primeira pergunta que surge na cabeça de quem veste a farda agora é: qual o impacto imediato no meu bolso? A pergunta de $1 milhão. A proposta foi desenhada com uma trava de segurança explícita no texto da lei, garantindo a chamada irredutibilidade nominal. Trocando em miúdos para o pessoal que acompanha, ninguém, do soldado mais moderno ao coronel mais antigo, vai ver o valor final depositado na sua conta bancária diminuir um único centavo no final do mês. Nada muda no saldo final. Nada. Mas, na outra ponta da corda, a Fazenda Estadual garante que não haverá nenhum aumento de despesa pública nova no fluxo mensal. O bolo continua do mesmo tamanho, só mudou a forma como a fatia é descrita na receita. Observar o Estado resolvendo um problema atuarial e jurídico monumental apenas com um bisturi gramatical é fascinante mesmo. E quando falamos em problema atuarial, é importante não confundir com o simples caixa do mês a mês. O cálculo atuarial é a ciência de prever riscos financeiros a longuíssimo prazo. É a matemática que garante que haverá dinheiro para pagar as aposentadorias daqui a 20, 30, 40 anos. Exatamente. Ao carimbar na lei com letras garrafais que a GRP tem natureza remuneratória, o Estado automaticamente pacifica a cobrança do imposto de renda. O imposto volta a ser recolhido direto na fonte, sem contestações judiciais viáveis.
E esse fluxo de caixa milionário volta a ter previsibilidade, protegendo o orçamento do Estado contra decisões liminares inesperadas. Essa matemática e essa redação blindada parecem fechar perfeitamente no papel para quem está na ativa hoje ou para quem se aposentou sob as regras recentes. Mas a história nos mostra que toda vez que o Estado mexe no complexo vespeiro das regras previdenciárias e remuneratórias, um grupo se sente prejudicado e a ameaça de judicialização volta a assombrar. Sempre tem. Onde está o calcanhar de Aquiles dessa blindagem? O próprio documento acende uma luz amarela para os militares que se aposentaram antes da lei de 2021, antes mesmo da criação da finada GRAP. Assim, o grupo das exceções. Exato. O texto técnico usa uma expressão analítica e muito polida, chamando esse grupo de donos de uma heterogeneidade estrutural. Traduzindo, estamos olhando para um grupo repleto de particularidades. Sim, pessoas que foram para a reserva com regras muito antigas que já não existem mais, militares reformados por conta de acidentes graves em serviço que possuem fórmulas de cálculo diferenciadas por lei, pensionistas atrelados a bases remuneratórias bem antigas. O alerta do documento sobre esse grupo específico toca em um dos princípios mais sagrados do direito brasileiro, que é o ato jurídico perfeito. Em linhas simples, o ato jurídico perfeito, aliado ao direito adquirido, significa que as regras do jogo não podem ser mudadas depois que o apito final soou. Se um sargento se aposentou na década de 90 com um conjunto de regras X, o Estado não pode usar uma lei de 2026 para reescrever o passado dessa pessoa de forma a prejudicá-la. A imposição de uma gratificação padronizada e uniforme como a GRPI sobre uma massa de beneficiários tão diversa pode, paradoxalmente, criar atritos com legislações antigas. O risco é que, ao tentar padronizar tudo de uma vez, o Estado acabe forçando um enquadramento que não respeita as particularidades dessas aposentadorias mais antigas. Gerando uma nova onda de ações judiciais de nicho. Esse nível de complexidade mostra que o terreno é bastante acidentado. Não é à toa que o documento não tenta cravar uma vitória absoluta imediata. Eles recomendam explicitamente a criação de um grupo técnico interinstitucional. Uma força-tarefa, basicamente. Isso. A ideia é colocar na mesma sala, trancados com planilhas e calhamaços de leis, representantes da Secretaria de Polícia Militar, da Defesa Civil, da Secretaria da Fazenda e os procuradores da Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro, a PGE. Eles precisam afinar esses estudos atuariais e mapear cada centavo. Porque a grande dor de cabeça que a PGE e a Fazenda terão que resolver não é só garantir que a GRPI não vai estourar o caixa amanhã. O verdadeiro desafio, o elefante na sala que o documento levanta, mas não resolve totalmente, é o retroativo. Isso levanta uma questão importante de ordem prática e de execução fiscal. Qual? A mudança da lei estanca o sangramento daqui para frente. Mas e o dinheiro que o Estado deixou de arrecadar ao longo dos últimos anos por conta das liminares que suspenderam o imposto de renda sobre a GRAM? Essa é a grande pergunta. A Procuradoria do Estado vai ter fôlego, estrutura e embasamento legal para processar e tentar reverter essas perdas tributárias passadas. É viável cobrar retroativamente de milhares de militares um imposto que foi suspenso por decisões judiciais anteriores, baseadas em uma lei que o próprio Estado escreveu mal? É um verdadeiro campo minado jurídico. O documento técnico pavimenta a estrada para o futuro, garantindo a tributação correta da GRPI, mas deixa para esse grupo interinstitucional a indigesta tarefa de decidir se vale a pena travar a guerra pelos recursos que já escorreram pelo ralo. Há outro ponto central de proteção nessa história toda. Para além do imposto de renda, a proposta se preocupa intensamente em proteger o sistema de proteção social dos militares. A gente sabe que as contas de previdência no Brasil operam num fio de navalha. Sem dúvida. O ponto de atenção aí é a Lei Federal número 13.954, aprovada lá em 2019, que reformulou as regras militares em todo o país. E o que essa lei federal trouxe de tão impactante para essa conta? Essa legislação determinou de forma muito estrita
que todos os militares, englobando ativos, inativos e pensionistas, sem exceção, devem pagar uma alíquota de contribuição de 10,5% para sustentar o sistema de proteção social. E o detalhe crucial é que esse desconto incide sobre a totalidade da remuneração, não apenas sobre o soldo básico, certo? Certíssimo. O documento técnico argumenta com muita precisão que a política retributiva, ou seja, os valores que o Estado paga ao militar, precisa conversar em perfeita harmonia com a política contributiva, que é aquilo que o militar devolve para financiar o sistema. Ao transformar a GRPI em uma verba estrutural definitiva, o Estado garante que ela faça parte da base de cálculo desses 10,5%. É uma forma inteligente de não deixar o fundo de pensão dos militares desidratar com o tempo. Trazendo toda essa engenharia para o impacto real e mensurável, quem sai ganhando no balanço final dessa operação legislativa? O vencedor óbvio e imediato é a governança fiscal do Estado do Rio de Janeiro. Ao definir a GRPI com contornos puramente remuneratórios, varrendo para debaixo do tapete qualquer sombra de dúvida de que ela pudesse ser uma indenização transitória de risco, o governo reforça seus alicerces. De responsabilidade fiscal. Sim. Mais do que garantir a arrecadação, o Estado cria um escudo contra punições severas da Lei de Responsabilidade Fiscal, a LRF. Como a transição da GRAM para a GRPI não cria um aumento real de despesa, apenas uma reorganização contábil interna, o Estado não fere os limites de gastos impostos pela legislação federal. A máquina pública ganha sobrevida. E o desdobramento lógico é analisar a outra ponta. Se o caixa do Estado ganha proteção e previsibilidade, quem sofre o revés com a nova redação? Sofrem um duro golpe aqueles atores, advogados e associações que vinham se beneficiando das ambiguidades gramaticais da Lei de 2021 para emplacar teses jurídicas e conseguir isenções. A redação do artigo 4º da minuta do novo projeto de lei não deixa prisioneiros. O texto é agressivamente taxativo ao afirmar que a GRPI possui natureza estritamente remuneratória e não indenizatória, deixando claro que não possui caráter eventual, transitório ou compensatório em hipótese alguma. Então, o que tudo isso significa para quem contava com essa brecha ou planejava entrar com ações baseadas nela? Significa o fechamento abrupto de uma janela de oportunidade jurídica. A parede de concreto foi erguida. Qualquer tentativa futura de argumentar que essa gratificação não deveria compor a base tributável vai esbarrar em um texto de lei impenetrável. Um texto que foi desenhado palavra por palavra justamente para destruir esse argumento. É o fim do espaço para interpretações paralelas que esvaziavam a arrecadação. Pensando em linha do tempo, o que a nossa audiência pode esperar como próximos passos? No curto prazo, a bola sai da quadra técnica e entra na quadra eminentemente política. O anexo do documento já traz formatada a mensagem do Executivo, que é o texto formal que o governador do estado envia à Assembleia Legislativa, a ALERJ. O plano de voo é claro: aprovar a extinção da GRAM e a criação simultânea da GRPI o mais rápido possível, virando a página desse passivo jurídico. E se esticarmos o horizonte para o médio e longo prazos? O objetivo final dessa transição é garantir a sustentabilidade vital do modelo previdenciário e social da corporação? Essa correção de rota aumenta drasticamente a segurança jurídica de todo o aparato de recursos humanos do Estado e atua como uma vacina contra o colapso estrutural. O documento descreve brilhantemente o risco de manter o que eles chamam de soluções compensatórias assimétricas. A GRPI visa garantir que a fita métrica usada para medir os direitos do soldado recém-formado seja exatamente a mesma usada para o coronel que está na reserva há 10 anos. Mantém-se o edifício de pé. É isso aí. Chegando à nossa reta final, é inegável a densidade do material que analisamos hoje. É um raio-x profundo de como os governos estaduais precisam lidar com folhas de pagamento altamente complexas, Que misturam regras de hierarquia, leis tributárias federais e pressões orçamentárias locais. Se conectarmos isso ao quadro geral da administração pública brasileira, esta proposta funciona como uma masterclass de gestão pública defensiva. O diagnóstico era severo.
O Estado precisava manter a ordem interna, respeitando a complexa e engessada hierarquia militar, mas não podia abrir mão de manter o dinheiro no cofre. Assegurando o recolhimento ininterrupto do imposto de renda e da contribuição previdenciária de 10,5%. A saída encontrada não foi cortar salários nem aumentar impostos, mas sim reescrever as regras do próprio jogo que o Estado havia criado em 2021. Sai a GRAM, que era permeável a ações judiciais, e entra a GRPI, estruturalmente rígida. O contra-cheque se mantém igualzinho no valor final para o servidor, mas a Secretaria de Fazenda consegue tapar os furos invisíveis por onde o orçamento estava vazando. A grande lição que fica para gestores públicos de qualquer área é clara. No trato com dinheiro público, a gramática e a precisão das palavras em uma lei importam tanto quanto a quantidade de zeros na verba que ela movimenta. E antes de darmos este mergulho por encerrado, eu quero deixar um pensamento final para quem nos ouve explorar e debater. Manda! A gente dissecou aqui como essa proposta técnica foi metodicamente desenhada para blindar o Estado do Rio de Janeiro agora, neste cenário de 2026. A engenharia textual é robusta. Sem dúvida. Porém, o próprio documento que analisamos faz questão de citar repetidas vezes que o sistema de proteção militar estadual depende visceralmente de um alinhamento constante, de um espelhamento das regras ditadas para as Forças Armadas em nível federal. Ou seja, o Rio de Janeiro dança conforme a música tocada por leis federais feitas em Brasília. Exatamente. A provocação que fica no ar é: quão frágil continua sendo, de fato, a autonomia administrativa e fiscal dos governos estaduais? Se o Congresso Nacional ou o governo federal resolverem mudar as regras do jogo e da Previdência Militar Federal amanhã, quantas outras gratificações estaduais terão que ser extintas, reescritas e renomeadas da noite para o dia nas dezenas de assembleias legislativas espalhadas pelo país? É uma dependência sistêmica que nenhuma lei estadual, por mais blindada que seja, consegue resolver sozinha. Fica o convite para a nossa audiência refletir sobre como pequenos textos jurídicos definidos em gabinetes técnicos fechados afetam não apenas a gestão da segurança pública, mas o bolso de milhares de famílias e a viabilidade econômica de estados inteiros. Muito obrigada a todos pela companhia intelectual de sempre durante essa nossa análise aprofundada. E até o próximo mergulho.